Olá pessoal, bom dia. Que a paz do nosso Deus vivo esteja com todos nesta manhã de terça-feira. Tenho mais uma palavra de Deus para o seu coração e hoje nós vamos falar, na verdade, sobre o livro de Levítico, né? Lembra que nós recomeçamos aquele histórico da Bíblia, né? E achei interessante porque muitas vezes a gente estuda ou às vezes está lendo algo que a gente não sabe a origem, não sabe como foi montado, né? E a gente entender a estrutura da Bíblia é importantíssimo para que a gente possa entender a Bíblia. Então por isso que eu insisto muito nesse assunto, né? É como se fosse aqui uma escola bíblica, mas a gente falar sobre os livros da Bíblia, para você entender cada livro e ver aquilo que talvez seja mais importante, né? Hoje nós vamos falar de um livro que eu não considero assim um livro tão importante para os cristãos, né? Mas é importante para a história, né? Para você entender a história dos hebreus, para você entender muitas coisas, até que Jesus também nos ensinou, né? E então assim é um livro que você não tem necessidade de saber, de decorar, de entender, mas é interessante você ler e tentar acompanhar, né? O livro de Levítico, ele na verdade na Bíblia hebraica, no original, ele significa, o nome lá é Vaikra, né, que significa chamado por Deus. Isso na Bíblia hebraica. Mas na Bíblia tradicional, esse livro, o nome Levítico, foi tirado do grego e do latim e quer dizer, vem a palavra original, né, vem do radical Levi. Levi era uma das tribos de Judá que foi separada para o sacerdócio. E aí nós vimos então de Levi vem Levíticos, né? Ou seja, fala do sacerdócio da tribo de Levi. Na verdade nós vimos na semana passada, você vai lembrar que nós vimos sobre o livro de Êxodo. E o livro de Êxodo fala da saída do povo de Israel do Egito, né, como Deus libertou o povo através de Moisés, leva o povo até o Monte Sinai. Ali Deus dá os mandamentos, Deus pede para Moisés construir o tabernáculo, e o livro de Êxodo terminou quando Moisés levantou o tabernáculo e a presença do Senhor, a glória de Deus veio e encheu o tabernáculo. Ali encerrou o livro de Êxodo. Logo depois vem o Levítico, né? Levítico é o terceiro livro na sequência da Bíblia, é o terceiro livro também do Pentateuco. E tem gente que tem dúvida com relação se foi Moisés que escreveu, mas eu não tenho dúvida que o próprio Cristo cita uma colocação aqui de Levítico, e ele fala, lembra do que Moisés ensinou, né? Que depois eu vou falar isso com vocês. Jesus falou quando ele curou um homem que foi acometido por lepra, e quando ele curou o homem, está lá em Marcos, Jesus narra isso. Mas então o Levítico vem daí, vem da tribo de Levi, né, que era o sacerdócio. Então no livro de Êxodo, quando Deus pede para Moisés levantar o tabernáculo, ele levanta o tabernáculo, que eles estão ainda no Monte Sinai, uns 2 meses antes deles partirem do Monte Sinai, ou seja, do período onde eles estão levantando o tabernáculo até o momento em que eles entregam o tabernáculo para Deus, nesse período é que foi escrito o Levítico. Então o Levítico ele compreende esse período dos últimos dias, dos últimos meses que eles estavam no Monte Sinai. E então Moisés escreve Levítico, que nada mais é do que algumas regras que eles tinham que cumprir para o uso do tabernáculo, né? Então tem tudo a ver com o livro de Êxodo, porque Deus manda levantar o tabernáculo e agora ele está ensinando, olha, como é que vocês vão agir no tabernáculo, o que vocês vão fazer com esse tabernáculo. Então tudo isso está escrito aqui no livro Levítico, né? Então é um livro que fala sobre os holocaustos, sobre como queimar os holocaustos, né? Sobre como sacrificar o Senhor. Tem oferta para cada coisa, né? Que Deus vai falando para eles, olha, para cada coisa vocês vão oferecer oferta. Tem um sacrifício pelos erros dos próprios sacerdotes, tem um sacrifício dos erros dos comandantes, dos príncipes.
que são os cabeças de cada tribo, né? Depois, o sacrifício pelos erros de qualquer pessoa. Aqui no livro de Levítico tem uma mensagem importantíssima, porque fala aqui o seguinte, que quando eles tinham que sacrificar, eles tinham que tirar o animal do meio da aldeia, do meio do povo, e levar fora da aldeia para sacrificar o animal, né? Quando o animal é sacrificado pelo erro do povo, pelos erros de qualquer pessoa, né? O animal era levado para fora da aldeia e sacrificado lá. Tem uma simbologia muito forte aqui, porque Jesus Cristo, quando ele se ofereceu como um sacrifício vivo para o perdão dos nossos pecados, ele é tirado da aldeia, ele é levado fora de Jerusalém e ele é sacrificado no Monte da Caveira, que ficava na época fora de Jerusalém. Se você for hoje lá em Jerusalém, Jerusalém é uma cidade grande hoje, uma cidade que deve ter uns 500 mil habitantes. Acho que Israel, a maior cidade é Tel Aviv, que é a capital, deve ter 800 mil, e Jerusalém deve ter 500 mil. Porém, ela tem a Jerusalém Velho, o centro histórico da cidade, o centro velho, que está dentro do muro, né, ainda está mantido lá, está preservado, e se você for lá, você vai ver que sai do muro do centro histórico e logo depois já tem o Monte da Caveira, que é onde Jesus foi crucificado. Então a simbologia é essa, como o cordeiro que ia ser sacrificado aqui, ele era tirado da aldeia e ele era morto fora da aldeia, assim também aconteceu com Cristo. Tá? Então depois, se você quiser dar uma olhadinha aí, tá nos primeiros capítulos, capítulo 4 do livro de Levítico, tem isso. Mas o livro de Levítico, então, conforme eu estava falando, tem aqui, o sacrifício pelos pecados, pela ignorância, pelos pecados voluntários, a lei do holocausto, tem a oferta na consagração para os sacerdotes, tem o sacrifício pela paz, a expiação pela culpa, né, ou o perdão pela culpa. Tudo isso daqui o livro de Levítico compreende. Por quê? Porque quando levantaram o tabernáculo, eles eram obrigados para cada coisa fazer um sacrifício diferente, né? E hoje nós não precisamos mais. Por quê? Às vezes alguém pode perguntar por que podia e hoje não, por que devia fazer isso e hoje não deve mais. É porque Cristo, quando ele se entregou na cruz, ele levou sobre si todos os nossos pecados. Então, todo o sacrifício que era feito para cada coisa no Antigo Testamento e que está aqui no livro de Levítico, todos os sacrifícios que deveriam ser oferecidos pelo sacerdote no tabernáculo, Deus ofereceu o seu próprio Filho e Jesus se entregou justamente para que a gente não tivesse, ou seja, Jesus foi o sacrifício único para o perdão dos nossos pecados, né? Em um único sacrifício, ele eliminou tudo isso. Então, para nós que cremos em Cristo, para nós que somos cristãos, nós precisamos aprender isso, que nós não estamos amarrados na lei. Conforme Paulo escreveu lá em Colossenses, a lei foi pregada na cruz com Cristo. E nós temos 2 grandes mandamentos que nós devemos seguir: amar a Deus sobre todas as coisas, ou amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua força, com sabedoria, e também amar o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus fala assim, nesses 2 mandamentos estão resumidos toda a lei e o profeta. Então nós precisamos aprender isso, né? Mas é o que eu falei, se você quiser ler o livro de Levítico para uma curiosidade histórica, é interessante porque tem aqui algumas simbologias, né, que o livro traz pra gente, tá? O próprio Cristo, conforme eu falei lá no livro de Marcos, no capítulo 1, quando ele cura um homem de lepra, ele cita o livro de Levítico. Eu vou abrir lá, quer ver? Marcos capítulo 1, está no versículo 44. Jesus está curando o homem que tinha sido acometido por lepra. Jesus, no versículo 41, fala assim, Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe, quero ser limpo. Porque Jesus tinha falado, por que você quer? Se o senhor quiser, eu posso ser curado. E Jesus falou, quero. E aí depois no 44 fala assim, e disse-lhe, olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então pede para ir lá oferecer para o sacerdote. Por quê? Para o sacerdote oferecer o sacrifício, porque aquele homem, pela purificação daquele homem, né? Então Jesus cita isso. Paulo também, no livro de Romanos,
Paulo também escreve isso quando ele escreve aquela carta maravilhosa aos Romanos, considerada a carta magna para o cristão. No versículo 5, ele escreve assim: ora, Moisés escreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. E isso também é uma citação que Paulo cita Moisés, é uma citação que está lá em Levítico. Então, voltando aqui agora ao livro de Levítico, né? Tem todas essas leis que eu falei para você, tem a questão dos sacrifícios, de como eram feitos os sacrifícios. Vou ler aqui, sacrifício pelos erros de qualquer pessoa. Se qualquer outra pessoa do povo ou da terra que pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e assim ela for considerada culpada, ou se o pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará para a sua oferta uma cabra fêmea sem mancha pelo seu pecado que pecou. Porá sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado e a degolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote com seu dedo tomará, aqui ele fala pelo pecado de qualquer pessoa. Tem aqui, sacrifício pelos erros dos sacerdotes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, quando uma alma pecar por erro contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que se deve fazer contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor por expiação do pecado, e trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá sua mão e degolará. E assim vai, tem o sacrifício por expiação, né? Então a liturgia que envolvia ali o tabernáculo, ele é contado aqui no livro de Levítico. Inclusive as festas que até hoje são comemoradas, né, lá em Israel, as festas são colocadas também aqui. Tem até a purificação da mulher depois do parto, né? Com relação à lepra, como que se devia fazer para purificar as pessoas que eram acometidas por lepra, acerca da lepra depois de curado, que foi o que Jesus fala pro rapaz lá, fala: olha, vai lá agora, apresente-se ao sacerdote para que ele faça o que Moisés ensinou. Isso aqui também tem no livro de Levítico, né? Sobre a lepra, sobre a casa que tinha, porque naquela época era considerada contaminada, né? Então, para não ter uma contaminação na casa, como que eles deveriam agir, né? Com relação até à menstruação da mulher, o livro de Levítico fala como que deveria agir no período de menstruação, como que seria depois, enfim, como que Arão deveria entrar no santuário, né? A festa anual das expiações. Olha, o sangue de todos os animais deve trazer à porta do tabernáculo. Aqui fala sobre a proibição de comer sangue, né? E então esses sacrifícios aí que o pessoal faz com animais aí também precisa tomar muito cuidado, porque sobre os casamentos ilícitos. Olha, então o livro de Levítico é praticamente um livro que fala de leis, é um livro que fala de regras que eles deveriam cumprir no tabernáculo. Repito, regras que foram pregadas na cruz do Calvário junto com Cristo Jesus. Então, depois da morte de Cristo, essas regras não valem para aquele que é cristão. Então nós não precisamos sacrificar animal nenhum para o perdão dos nossos pecados. Por quê? Porque Cristo, ele foi o sacrifício vivo pelo perdão dos nossos pecados. Mas aqui tinha as festas solenes da Páscoa, que fala como que eles deveriam comemorar a Páscoa. É interessante isso daí, porque hoje a Páscoa não tem nada a ver com o que foi original, né? Hoje a Páscoa envolve coelho, chocolate, que não tem nada a ver. Na verdade, a Páscoa, a palavra Páscoa, que é pechar, que significa pensar, né? Que é passar adiante, pular por cima, passar adiante, né? Isso tem a ver, na verdade, com quando o anjo, que eles foram libertar o povo de Israel do Egito. O anjo veio e a casa onde tinha o sangue no umbral da porta, nos portais, a casa que tinha o sangue, o anjo passava por cima, passava adiante e não entrava, porque ele sabia que tinha um hebreu. Então eles comemoravam todo ano, e até hoje comemoram a Páscoa, que na verdade tem gente que fala assim: porque a Páscoa é o renascimento. Não tem a ver com renascimento, tem a ver com a libertação, tem a ver com a libertação do povo.
né? Eles comemoram aqui o dia em que o povo foi libertado. Se o cristão quiser comemorar, lógico, pode, deve comemorar, mas como no sentido de libertação também. Cristo, ele morreu na cruz e isso fez com que a gente fosse libertado dos nossos pecados. Tem a festa das primícias, que era quando eles colhiam os primeiros frutos da terra, né? Quando colhia trigo, eram os primeiros feixes de trigo. Então tudo, quando colhia uva, eram os primeiros cachos de uva. E tudo isso era separado para o Senhor, era separado para Deus. Então tinha a festa das primícias, que era o quê? Era um agradecimento a Deus pela colheita que eles estavam fazendo. E tinha também a festa do Pentecoste. Aí vem o pentecostal, né? Quem às vezes pergunta, a igreja é pentecostal, não é pentecostal? Vem desse nome de Pentecoste, mas na verdade não tem a ver com esse Pentecoste do Antigo Testamento. É o seguinte: quando cumpriu a promessa que o Espírito Santo de Deus ele veio, eles estavam reunidos em Jerusalém, os discípulos e mais algumas pessoas, eram 120 pessoas, que logo depois da ressurreição de Cristo, quando Jesus ele ascendeu ao céu, ele fala para eles, olha, vocês fiquem aqui e esperem até que se cumpra a promessa do meu Pai. E eles ficaram lá. E aí veio, no dia da festa de Pentecostes, estava todo mundo reunido, tinha gente de muito longe, de muitos países que estavam lá para comemorar essa festa aqui, que é a festa de Pentecostes. E aí foi quando então eles ouviram, por exemplo, tinha grego que ouvia o pessoal lá dentro falar em grego. E aí eles falavam em várias línguas, estava lá em medos, depois você pega o livro de Atos capítulo 2, você vai ver lá, eles estavam assistindo aquilo e vendo todas aquelas pessoas que estavam dentro falar nas línguas que eles estavam acostumados. E aí então, isso daí é a vinda do Espírito Santo, né, que ele prevalece até hoje, e por isso chama pentecostal, porque foi na festa de Pentecostes que isso aconteceu. E o que é o pentecostal? É aquele que acredita que esse mover do agir do Espírito Santo, ele acontece até hoje nas igrejas, né? Aquele que não é pentecostal acredita que foi um evento único e que acabou ali. E o pentecostal, no meu caso, que sou pentecostal, acredito que o agir do Espírito Santo, ele acontece até hoje. Ele veio naquele dia de Pentecostes e ele não parou, ele continuou então e age com o poder até hoje, até nos nossos dias, né? Então essa é a grande diferença. Então tinha a festa da Páscoa, das primícias e a festa de Pentecoste, tá? Tinha o dia da expiação, a festa dos tabernáculos, e o livro de Êxodo tem só 27 capítulos, 27 capítulos, e aí encerra por aí. Desculpa, o livro de Levíticos. Então, às vezes eu falo só, esse livro você tem que ler, assim, imprescindível que você lê. Por quê? Porque você precisa entender, o livro de Levítico não é tão imprescindível assim. O livro de Levítico é um livro que, se você ler, você vai ter um conhecimento aí sobre a história dos hebreus, né? Mas ele não vai te trazer um conteúdo histórico importante a ponto de você não tem que ler. Se você ler o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, não tem problema nenhum se você pular ali para Josué e continuar uma leitura histórica realmente, para você entender a história, para depois ir para o Novo Testamento, tá bom? Espero que tenha contribuído com alguma coisa, né? Espero que você tenha entendido um pouco. Não é um livro muito fácil de ler, não é um livro muito gostoso de ler, porque são muitas regras, muitas leis. Então, mas para você que gosta de história, pode ser interessante, né? Semana que vem nós vamos ver o livro de Números. O livro de Números tem uma história interessante, né? Uma sequência do livro de Levítico, mas ele tem uma história que é a história de quando Moisés pede para 12 príncipes espiarem a terra de Canaã, que era a terra prometida, e eles voltam de lá, e aí tem uma divisão aí nas opiniões. É interessante, a gente vai ver isso na terça-feira, tá bom? Obrigado, viu? Obrigado a todo mundo que esteve com a gente aí. Ó, a Helena, que foi a primeira que entrou aí, obrigado, viu, Helena? Deus te abençoe. O Hildebrando, que está aqui comigo hoje, Deus te abençoe também. A Isilda, o Rogério Carbone. Rogério, graça e paz para você, meu amado. Deus abençoe você, todo o seu coração. A Helena mandou um bom dia para mim. O Sérgio Carrara mandou também aqui um bom dia, que o meu dia seja bom. O seu também, Sérgio. A Eliana Marinho, bom dia para você. A Terezinha Galhardo,
a Cileia. Deixa eu ver aqui, porque ligaram aqui no meu telefone. Olha, a Helena. Não, a Helena é aqui. Bom, tem o Giovanni, o Sérgio Carrara, que mandou, a dona Sandra, que trabalha também na prefeitura, que Deus abençoe, dona Sandra. O João Carlos, que é o Gaspar, o Robert Lodo, o servo de Deus, Robert, que Deus te abençoe, viu, Robert? A Terezinha Nogueira, que Deus te abençoe, Terezinha. Então, a Cileia, a Eliane, a Regina, o Valdeir. O Valdeir sempre consegue assistir só gravado, né? E ele falou, hoje eu vou conseguir assistir ao vivo, e tá assistindo mesmo. O Davi Lamas também, que manda um abraço, o Francisco Duarte, enfim, foram 486 pessoas alcançadas. E o Simvaldo Souza, que está aqui agora também, a Auricélia, enfim, todo mundo que nos assistiu aí, o Vinícius da Coab, que ligou para mim aqui enquanto eu estava ao vivo, é sinal que ele não me acompanha, tá vendo? Mas que Deus abençoe também. Deus possa abençoar cada um de vocês, tá? Pai Simvaldo, que Deus te abençoe. E até terça-feira, se Deus quiser, nós vamos ver o livro de Números. E depois, na outra terça, nós vamos fazer ao vivo de Israel. Porque semana que vem eu estou de férias e eu vou fazer uma viagem para Israel. E de lá eu vou enviar vídeos ao vivo, é lógico. A gente vai fazer, em cada ponto turístico que a gente for de Israel, a gente vai entrar ao vivo. E eu vou mostrar para vocês lá, então eu creio que vai ser bênção, tá bom? Até terça que vem, se Deus quiser. Esquecendo de orar. Vamos orar, você que pode aí, fecha seus olhos. O mais importante, quase que eu esqueço. Senhor, obrigado mais uma vez, Pai. Obrigado por mais esse dia em nossas vidas. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela graça que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Abençoe, Senhor, cada pessoa, cada alma, cada vida, Senhor, que o Senhor tem permitido que assista a esses vídeos, que o Senhor possa nos abençoar, Pai. Eu quero liberar a palavra de bênçãos a cada pessoa que está nos assistindo. Até aquelas, ó Deus, que às vezes fazem uma crítica. Tem um moço aí que eu não conheço, que chama Milton, que sempre critica. Abençoa a vida dele, Pai. Derrama sobre ele graça, misericórdia. Pai, abençoa todos que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo. E que o Senhor possa, Deus, nos dar sabedoria para poder lidarmos com as situações e podermos também, ó Deus, fazer aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Nós queremos cumprir, Senhor, o teu mandamento. Então, Senhor, que o Senhor possa abrir as nossas mentes para que a gente cumpra a tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Até terça-feira que vem, se Deus quiser, com mais um Quem Tem Sede Vem.